Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à minha apresentação. Meu nome é Isabela de Figueiredo Neiva Faustino, eu sou graduanda em Serviço Social pela Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa que foi submetida e aceita no Simpósio de Integração Acadêmica da Universidade Federal de Viçosa, CIA, e essa pesquisa ela ocorre sobre a orientação da professora doutora Márcia Barroso Fontes, o coautor dessa pesquisa é o Eduardo de Oliveira Saraiva, e ela está intitulada como Análise das Violações de Direitos no Estado de Minas Gerais. A área de conhecimento da minha pesquisa é Ciências Humanas e Sociais, a área temática é Dimensões Institucionais ODS 16, e as palavras-chave são direitos humanos, grupos vulneráveis, políticas públicas e violações. Fazendo uma introdução, os direitos humanos eles representam um conjunto de prerrogativas fundamentais que asseguram a dignidade, liberdade e igualdade de todos os indivíduos, independente de sua origem, etnia, religião, gênero ou condição social. Esses direitos eles são essenciais para a promoção de uma vida plena e digna, abrangendo áreas como direito à vida, liberdade, educação e etc. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1948, estabeleceu normas universais de proteção à dignidade humana, tornando-se um marco internacional na defesa dos direitos fundamentais. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 consolidou o país como um Estado democrático de direito e reforçou a proteção dos direitos humanos ao garantir um amplo conjunto de direitos fundamentais a todos os cidadãos. A violação dos direitos humanos é um problema social persistente que impacta diretamente a qualidade de vida e segurança da população, afetando especialmente os grupos vulneráveis. Então, sendo assim, analisar essas questões ajuda a compreender a extensão dos problemas e a necessidade de intervenções eficazes para mitigar seus impactos e promover a segurança. Diante do exposto, essa pesquisa ela busca analisar as denúncias de violações de direitos humanos registradas no primeiro semestre de 2024 em Minas Gerais, com base nos dados do painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. E a análise dessas denúncias vai permitir identificar padrões recorrentes, compreender como essas violações se manifestam em diferentes contextos sociais, econômicos e políticos e avaliar os tipos de abusos mais frequentes. O objetivo central dessa pesquisa é analisar, na perspectiva dos diferentes grupos populacionais de Minas Gerais, em que medida a violação dos direitos apresentam-se violados na plataforma da ouvidoria, e os objetivos específicos são quantificar o número de violações e o canal utilizado para o registro das denúncias, identificar em que categoria os principais direitos têm sido violados, traçar o perfil dos responsáveis pelas violações, bem como sua relação com a vítima, e verificar o ambiente e os contextos em que as violações ocorreram com maior frequência. No nosso referencial teórico, a gente trouxe que a história dos direitos humanos começou a se consolidar a partir de marcos importantes, como a Carta Magna de 1215, o Bill of Rights de 1989 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1989, segundo Hunt, 2005. Nas Américas, as 13 colônias, elas elaboraram sua própria declaração de direitos, valorizando a liberdade individual, a limitação do poder público, em contraste com a Organização Estamental Europeia, segundo Tosse et al. 2005. E os direitos humanos, eles vão ser resultados de lutas históricas pela liberdade, tendo seu marco moderno na Declaração Universal de 1948, proclamada pela ONU após a Segunda Guerra Mundial, segundo Fujiwara 2013 e Tosse et al. 2005. No Brasil, a Constituição de 1988 ela ampliou a proteção dos direitos humanos, garantindo direitos civis, sociais e culturais, além de instituir estatutos voltados para grupos específicos, segundo Fishman, 2009, e então as violações de direitos humanos elas vão ser definidas como atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou de discriminação, refletindo desigualdades estruturais que demandam combate efetivo, segundo o Brasil 2024. E estudos apontam que grupos
historicamente vulneráveis, como as mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, sofrem mais violações, o que exige políticas públicas específicas voltadas para a sua proteção, segundo o Cambio-Atial 2022 e Bioversão 2006. Na nossa metodologia, a presente pesquisa adotou os métodos quantitativo e qualitativo. A nossa base de dados foram os dados secundários disponíveis na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A nossa amostra foi todas as pessoas que foram vítimas de algum tipo de violação de direito, cujos casos foram registrados nos dados da ouvidoria. A nossa população são pessoas residentes no estado de Minas Gerais que podem ter sido vítimas de alguma violação de direitos. E algumas das nossas variáveis são canal de atendimento, denunciante, cenário de violação, frequência, quantidade de vítima, grupo vulnerável, relação vítima-suspeito, gênero, faixa etária, raça, cor, entre outras. E o procedimento de coleta dos nossos dados, eles foram extraídos em formato CSV, através do programa Stata, o qual nos permitiu uma manipulação mais eficiente desses dados, né? Compatível com diferentes softwares, como Microsoft, Power BI, entre outros. E os nossos procedimentos de análise de dados, os nossos dados foram organizados e analisados, né, com o uso do Stata, que possibilitou a realização de análises estatísticas e cruzamento entre as nossas variáveis, e o Excel ele também foi empregado na organização de dados e na construção de gráficos para auxiliar na visualização e interpretação melhor dos nossos resultados. E os nossos resultados e discussões, a gente conseguiu identificar que o telefone, por meio dos números DISC 100 e DISC 180, ainda foi o meio mais utilizado, representando 92,2% dos casos registrados na ouvidoria no primeiro semestre de 2024. Então, esses canais tradicionais, eles continuam sendo, né, uma ferramenta acessível de fácil utilização para grande parte da população. 84,68% das denúncias elas foram feitas por terceiros e apenas 15,28% das denúncias foram realizadas pelas próprias vítimas. Nos grupos vulneráveis, crianças e adolescentes são os grupos que mais sofreram violações, com 41,51%, e os idosos, com 32,47% das violações. Nos locais das violações, 49,42% ocorreram na casa compartilhada entre a vítima e o agressor e 31,62% foi na casa da própria vítima. E os principais são mães, com 24,94%, e filhos, com 24,13%, e outros familiares, com 9,95%. Em relação à faixa etária, cor, sexo, a gente pôde concluir que há uma grande distribuição, né, de denúncias em todas essas faixas etárias, com destaque para a predominância da população negra em crianças, adolescentes e adultos, o que nos reflete as desigualdades raciais e estruturais. E fazendo as nossas considerações finais, crianças e idosos são os principais vítimas, né, dessas violações, identificando a fragilidade de políticas de proteção. A maioria das violações ocorreram no âmbito doméstico, né, destacando a urgência de intervenções nesse contexto, e fatores estruturais como gênero, idade e raça influenciaram as dinâmicas de violações, refletindo desigualdades históricas e sociais. Aqui estão as minhas referências utilizadas na pesquisa. Deixo aqui o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato comigo para falar da pesquisa ou qualquer dúvida. E é isso. Muito obrigada pela atenção e até mais.